Wow, what a wonderful group. Uau, que grupo maravilhoso. So many young people Tantas pessoas jovens, full of the Lord. cheias do Senhor. You're a dangerous group. Vocês são um grupo perigoso. I am so glad to be here tonight. Eu estou tão alegre de estar aqui hoje à noite. I have been looking forward to this trip for a long time. Eu estive esperando por essa viagem um longo tempo. And Randy Clark gives his love. E Kisses. a Randy Clark mandou o amor dele, beijos para vocês. Vocês não fazem isso? We talked this morning a little bit, Nós conversamos um pouco hoje pela manhã. and I'm going to do a little bit of review. E eu vou fazer uma pequena revisão do que foi Because falado, there were a few of you that weren't here this morning. porque há alguns de vocês que não estavam hoje aqui pela manhã. How many weren't here this morning? Quantos estavam hoje aqui pela manhã? Really? Realmente? Is that all? Só vocês? It's okay. Tudo bem. I want to tell you that we are living in an amazing time in history. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo em um tempo incrível na história. And everywhere I'm looking all over the world, E em todos os lugares onde eu estou olhando ao redor do mundo, God is recruiting people like you and I. Deus está recrutando pessoas como você e eu. He doesn't seem to care how old you are Ele não se importa quão velho você é, or how young you are. ou quão jovem você é, He's just going after everybody. porque Ele está indo em busca de todo mundo. I talked to a man in China Eu falei com um homem lá na China, a couple of months ago. alguns meses atrás, He was a man who was 35 years ago. e ele é um homem que 35 anos atrás, He was dying of cancer. ele estava morrendo de câncer. And his friend said to him, E um amigo disse para ele, I'm a Christian. eu sou um cristão, Why don't you come to my church por que você não vem aqui à minha igreja and we want to pray for you? e nós vamos orar por você? The man said, okay. E o homem disse, tá bem. So he went to this little tiny church in China. Então ele foi até aquela pequenina igreja lá na China, It was an underground church. e era uma igreja subterrânea, It was an illegal church. era uma igreja ilegal, But the man went, mas o homem foi. they laid hands on it, E impuseram as mãos sobre ele. and he was completely healed of his cancer. E ele foi completamente curado do seu câncer. At that very moment, he fell in love with Jesus. Naquele exato momento ele se apaixonou por Jesus. And 1 month later, E um mês depois, he thought he was supposed to start planting churches in China. ele estava começando a planejar abrir igrejas na China. So he went out on the streets, Então ele ia para as ruas and he met 2 young girls, e ele encontrou duas jovens and he led the young girls to Jesus. e ele levou essas duas jovens para Jesus. And he hardly knew anything about the gospel. E ele não sabia nada a respeito do Evangelho. But he had such a great story to tell about being healed by Jesus Mas ele tinha uma história tão grande sobre como Jesus o havia curado, that he convinced those 2 young girls. que ele convenceu aquelas duas jovens, He prayed for them, ele orou por uma, and they started to go around the little villages. e aí eles começaram a ir pelas pequenas vilas, And in a matter of just a few months, e numa questão de poucos meses, they planted over 30 home groups. eles iniciaram mais ou menos 100 grupos nas casas, Home churches. igrejas nas casas. 17, 18-year-old girls. Garotas de 17, 18 anos. You get it? Vocês entenderam? God's calling you. Deus está chamando
work. para que você possa começar a fazer o trabalho dele. Amen? Amém? The guy in China, Aquele cara lá na China, 35 years later now, 35 anos depois agora, under his house church movement, nessas igrejas subterrâneas nas casas, they now estimate that he has 25 million members in his house churches. eles agora têm 25 milhões de membros nessas igrejas dos lares. I don't know about you, that makes me really excited. Eu não sei sobre você, mas isso me faz realmente ficar animado. I talked to a young woman Eu falei com uma jovem mulher, a few months ago. alguns meses atrás, She's probably mid-40s now. e ela está aproximadamente na metade dos 40 anos dela. You know, I'm not supposed to ask a woman her age, so I didn't. Você sabe, a gente não deve perguntar a idade de uma mulher, então não perguntei. So I'm just guessing she's probably mid-40s. Então eu estou chutando que ela devia estar mais ou menos na metade dos 40 anos dela. Kind of like me. Ela é exatamente assim como eu. God spoke to her Deus falou para ela, and told her to go to a province in India. e Deus disse a ela que fosse a uma determinada província na Índia. No mission board. No mission board. Não havia nenhum time missionário por lá. No church center out. Não havia nenhuma igreja estabelecida. She put together her, prayed about her finances, E aí ela começou a orar pelas finanças dela. and God made a way for her to get to India. E Deus fez um jeito de ela ir e chegar até a Índia. Little tiny Italian-American girl. Uma italiana, uma americana de origem italiana bem pequenininha. And she went to a province E ela foi para uma província in India where there were almost no Christians at all. onde não havia quase nenhum cristão. And over the last 10 years, E nos últimos 10 anos, starting these little tiny churches, começando com igrejas bem pequenininhas, she's seen over 500,000 people saved. ela tem aproximadamente 500.000 pessoas salvas. There's destiny on you. E esse destino está sobre você. There's destiny on you. Há um destino sobre There's você. destiny on you. Há um destino sobre There's destiny você. on you. Há um destino There's a sobre call of God você. on you. Há um chamado de Deus sobre God is você. recruiting. Deus está recrutando. God is recruiting. Deus está recrutando. He's looking for people like you and I Ele está procurando por pessoas como você e eu to do the work of the kingdom. para fazer o trabalho do reino. How many of you want to join Fortaleza? How many of you want to change Fortaleza? Quantos de vocês querem mudar Fortaleza? Really? Realmente? Are you sure? Vocês estão certos disso? You can. Vocês podem. God wants to empower you to do it. Deus quer dar poder a você para fazer isso. I can see it on you when you walked in tonight. E eu pude ver isso enquanto vocês entraram aqui hoje à noite. But here's the secret to changing a community. One of the secrets to changing a community. Eis aqui um dos segredos para se mudar uma comunidade. It's all about evangelism. Tudo se trata de evangelismo. You want to know the secret to evangelism? Você quer um outro segredo para evangelismo? Here's the secret. Eis o segredo. Talk to your unsaved friends and neighbors about Jesus. Fale para os seus vizinhos e os seus amigos que não são salvos a respeito de Jesus. Aleluia. It's not hard. Não é difícil. It's not hard.
pray for your neighbors. Não é difícil orar pelo seu vizinho. Easy way to talk to your neighbors is ask them how they're doing. Quando você falar com seus vizinhos, pergunte como é que ele está. Are you not feeling well? E você diz, você não está se sentindo bem? Can I pray for you? Eu posso orar por Let você? me pray for you. Me deixa orar por você. And watch what God starts to do. E observe o que Deus vai começar a fazer. He's going to start using you to heal the sick. Ele vai começar a usar você para curar os enfermos. It's way too much work to ask your pastor to pray for the sick. É esperar demais que o seu pastor vá orar pelos enfermos. He doesn't have the time. Ele não tem tempo. He doesn't have the contacts that you do. Ele não tem os contatos que você tem. So you want to heal the sick? Então você quer curar os enfermos? You want to heal the sick? Você quer curar os enfermos? You want to heal the sick? Você quer curar os enfermos? Then you got to start laying hands on people. Então você tem que começar a impor as mãos sobre as You got to pessoas. start praying for people. Você tem que começar a orar pelas pessoas. You've got to begin to realize who you are in the Lord. Você precisa entender quem você é no Senhor. You got to know that you're powerful men and women of God. Você tem que entender que você é um homem poderoso, uma mulher poderosa de Deus. He's calling you out to change things. E Ele está chamando para que você saia e mude as coisas. That's always been his plan. E isso é tudo que Ele tem planejado. He wants back his planet. E Ele vai apoiar os planos dele. And he's recruiting us E Ele está a nos recrutar to work hand in hand with him para trabalhar lado a lado com Ele, to change these communities. para mudar estas comunidades. Don't get scared off. Não fiquem com medo. Don't think you're not good enough. Não pense que vocês não são bons o suficiente. Don't think that you're not empowered enough. Não pense que você não tem poder suficiente. You need to start believing what this says. Você precisa começar a acreditar no que diz aqui. Do you realize if you're the answer to somebody's prayer? Você percebe que você é a resposta da oração de alguém? God went out looking for you. God went out looking for you. Deus saiu procurando por você. And it's because of the prayers of some saints somewhere around here E por causa da oração de alguns santos por aqui, that you're here. é que você está hoje aqui. It's not an accident. Não é por acidente. He knows you by name. Ele conhece você pelo nome. He knew you before the foundations of the world. E Ele conhece você desde antes da fundação do mundo. He had this amazing plan in mind for you. E Ele tem este plano incrível em mente para você. In Ephesians chapter 2, verse 10, Em Efésios capítulo 2, versículo 10, it says this: diz assim: For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, what God prepared in advance for us to do. Vamos esperar um pouquinho abrir para citar. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Obrigada, irmão. That verse changed my life. Foi esse o versículo que mudou a minha vida. So I took a look at the verse, Então eu dei uma olhada nesse versículo and here's the way I understand it. e olha como que eu entendi. The Greek word for workmanship there A palavra grega para feitura lá, is poema. esrolima, It means poem. e significa poema. Every one of you Cada de vocês has a poem written about your life. tem poema escrito a respeito da sua vida. God has written a special poem about you. Deus escreveu poema especial a seu respeito. So he's gone out and rescued you, Então Ele foi lá e resgatou você. brought you into a relationship with his son, Trouxe você a ter relacionamento com o Filho dele, the Father, o Pai and the Holy e Spirit, o Espírito Santo. so that he could finish his poem when he wrote about your life. Porque
sua vida. So we're His workmanship, Então, a feitura dele, created criado in Christ Jesus. em Cristo Jesus. You are the vessel Vocês são os vasos of the living God. do Deus vivo. You are filled with God's glory. Você é cheio com a glória de Deus. Now look at each other Então agora olhem um para os outros and say, you're starting to shine. e diga: comece a brilhar, You're starting to shine. comece a brilhar, Starting to shine. comece a brilhar. Yeah, even you're starting to shine. Até você precisa começar a brilhar. You are the vehicle. Você é o veículo, You are the vessel você é o vaso of the living God. do Deus vivo. That should be a Yahoo moment. E esse tinha que ser um momento. Yeah! You gotta get a hold of that. Você precisa tomar posse disso. When you realize that God lives within you, Quando você se der conta de que Deus vive dentro de você, when you're a new creation, quando você é uma nova criatura, that you're a new person, que você é uma nova pessoa, you'll start acting differently. você vai começar a agir de um modo diferente. The problem with most of us O problema com a maioria de nós is we have these things that we know that are true about us, é que nós sabemos destas coisas que são verdade a nosso respeito, but most of us don't know the truth about ourselves. mas a maioria de nós não sabe a verdade a respeito de nós mesmos. It may be true that you were once a drug addict Pode ser verdade que um dia você foi viciado em or drogas, an alcoholic ou um alcoólatra, or a liar ou um mentiroso, or a thief ou um ladrão, or a rapist, ou um estrupador, but that's what's true about you. mas isso é o que era verdade a seu respeito. What the truth O que é verdade is you're a new creation in Christ. é que agora você é uma nova criação em Cristo. What may be true O que pode ser verdade, is not the truth about you. não é a verdade agora a respeito de você. That's why Scripture says it's the truth that you know about yourself É por isso que a Escritura diz: a verdade que você sabe a respeito de si mesmo that sets you free. é que lhe liberta. This book Este livro is filled with men and women with all those problems. está cheio de homens e mulheres com todos estes problemas. In fact, a lot of this book was written by those guys. E muitos destes livros foram escritos por caras assim: Murderers, assassinos, adulterers, adúlteros, liars, mentirosos, thieves. ladrões. You recognize any of those people? Você reconhece alguma dessas pessoas? How about Moses? Que tal Moisés? How about David? Que tal Davi? That guy was really a mess. Aquele cara era uma bagunça. Those things were true about David, As coisas que eram verdade a respeito de Davi. but Scripture says that David was a man after God's own heart. Mas a Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Do you get it? Vocês entenderam? Do you understand? Vocês entendem? Do you realize that in Revelation chapter 12, Vocês entendem que em Apocalipse capítulo 12 it says that the devil diz que o diabo is constantly before God, está constantemente na presença de Deus and he's saying to God, e está dizendo para Deus: oh, plane's no good. oh, ele não presta.
honesta. He's a liar. Ele é um mentiroso. He's a thief. Ele é um ladrão. He's a criminal. Ele é um criminoso. If you were really God, you'd just destroy him. Se você é realmente Deus, você tem que destruí-lo. That's true. Isso é verdade. But the truth Mas a verdade is that night and day, é que noite e dia, Jesus is praying to the Father. Jesus está orando ao Pai. And he's saying, Blaine is my son. Blaine is my son. E Jesus está dizendo, Blaine é meu filho. And I'm pleased with him. E eu tenho prazer nele. And I know the plans that I have for him. E eu sei os planos que eu tenho para ele. And Father, I'm calling to you E Pai, eu estou pedindo a Ti to make Blaine take his place in the kingdom of God. que Tu faças com que o Blaine tome o lugar dele no reino de Deus. And I want you to know, Father, E eu quero que Tu saibas, Pai, that he's in me. que ele está em mim. He's empowered by your Holy Spirit. E ele está agora And he fortalecido wants pelo to, Teu and he Espírito wants to Santo. bid for this generation. He wants to bid for this generation. E ele quer estar sendo um exemplo para essa geração. He wants to call out this generation E ele quer chamar essa to geração be empowered by the Holy Spirit. para ser fortalecido pelo Espírito Santo. And the Father says, yes, E o Pai diz, sim, yes, I'll empower him. sim, eu dou poder a ele. See, because the Father doesn't hear the lies of the enemy about your life. Porque o Pai não fica ouvindo as mentiras do inimigo a respeito da sua vida. He hears the prayer of Jesus night and day before his throne. Ele ouve as orações de Jesus dia e noite diante do trono dele. And he's calling you all out. E ele está chamando todos vocês para sair. He's calling Andy Ele está chamando Andy, and Steve e Steve, and Sally e a Sally, and Kim. e Kevin. He's calling us out Ele está nos chamando to be in Christ Jesus. para estar em Cristo You Jesus. see, we're this workmanship in Christ Jesus. Para ser a feitura dele em Cristo Jesus. We're in Him. Nós estamos nele. When we're in Him, E quando nós estamos nele, empowered by the Holy Spirit, fortalecidos pelo Espírito Santo, we can do anything. nós podemos fazer qualquer Nothing is coisa. impossible for God. Is that true? Nada é impossível para Deus. Isso é verdade. Scripture declares nothing is impossible for God. E a Escritura declara que nada é impossível para Deus. Amém. Your problem is not new to God. O seu problema não é novo para Deus. I don't care what your problem is. Ele não se importa com qual o seu problema I don't é. care what your sin is. I don't care what your sin is. E eu não me importo com qual é o seu pecado. I don't care what your addiction is. E eu não me importo com qual o seu vício seja. God is not confused. Deus não está confuso. He's not old. Ele não está velho. He's not the great I was. He's not the great I was. He's the great I am. Ele não é o grande eu era. Ele é o grande eu sou. So the Father and the Son and the Holy Spirit, they're off in heaven. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá no céu. They've got these amazing plans for your life. Eles têm esse plano maravilhoso para a He's sua trying to vida. call you into service. E Ele está chamando você para o serviço, para a obra. And I think a lot of times E eu acho que muitas das vezes, we think they're confused. eu acho que ele está confuso. I just don't. I don't know what. I just don't know what to do with this kid. Eu não sei o que fazer com essa pessoa. I'm not sure. Eu não estou certa. That's not how they see you. Não é desse jeito que ele vê They você. see you finished. Ele vê você completo. They see you complete. Ele vê você acabado. They see you whole. Ele o vê como um todo completo. They see you healed. Ele vê você sarado. Body, soul, and spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. Amen. Amém?
Think about how Jesus saw everybody that he saw out in the community. Pensa aí um momento como foi que Jesus viu todas aquelas pessoas naqueles lugares por onde ele andou. When the lepers came up to him, Quando os leprosos vieram para ele, he didn't go, "Ooh, that's a hard one." e ele não ficou, isso é difícil. I'm not sure the father. Eu não estou certo se o pai vai. And when the guy with the withered hand, E quando aquele cara com a mão ressecada, he didn't go, ele não fez, estira sua mão, estira sua mão. because he knew the Father's heart. Porque ele conhecia o coração do pai. He knew how the Father operated. Ele sabia como o pai He operava. had this amazing love affair with the Father and the Holy Spirit. E ele tinha esse incrível relacionamento com o pai e com o Espírito Santo. And what God can heal in His power over all your lives, E o que Deus pode curar pelo poder dele em suas vidas, by His wisdom, pela sabedoria dele, He's brought you into this relationship ele traz você até esse relacionamento so that you can get healed. para que ele possa lhe curar. You're God's workmanship, Você é feitura de Deus, created in Christ Jesus, criado em Cristo Jesus, unto good work, para as boas obras, which God prepared in advance for you to do. que Deus preparou desde antes para você. What that tells me E isso me diz is that every day que todos os dias He's got all these people lined up for you to meet Ele tem uma porção de pessoas na fila para encontrar, and for you to talk to. com quem você precisa falar. They're in your schools, Elas estão na sua escola, they're on the buses, elas estão no ônibus, they're in your neighborhoods. elas estão na sua vizinhança. And you need to ask God to heal your eyes and your ears E você precisa pedir a Deus para curar os seus olhos e os seus ouvidos, so you can start seeing those people para que você comece a ver estas pessoas and you can start hearing their needs e para que você comece a escutar quais são as necessidades delas and you can start praying for those people e você comece a orar por and elas watch the power of the kingdom of God come on their lives. e comece a observar o poder de Deus vindo sobre a vida delas, Changed forever. mudando a vida delas para sempre. Don't ever forget E não esqueça you're the answer to somebody's prayer. que você é a resposta da oração de alguém. So no matter what difficulties you go through, Não importa quão difícil seja o tempo através do qual você está passando, no matter how difficult your life has been to this point, não importa quão difícil a sua vida tenha sido até agora, Jesus is before the Father Jesus está diante de Deus, night and day, dia e noite, pleading your case. advogando a sua causa. He said, "Oh, Janice, God, the Father, Janice is a world changer." Ele olha e diz: a Gênesis, Pai, é uma pessoa que vai mudar o mundo. That's how I see Janice. E é assim que eu vejo a And Gênesis. he's going, Janice, E ele começa a ver: Janice, Gênesis, take your place. tome o seu lugar. Take your place. Tome o seu lugar. I've got people waiting to hear from you. Eu tenho pessoas que estão esperando ouvir de você. I have people all over this kingdom, all over Fortaleza, waiting for you to talk to them. E eu tenho pessoas por toda esta fortaleza esperando que você fale para elas. Waiting to heal their sicknesses. Esperando que você vá e cure as enfermidades delas. Waiting to cast out their demons. Esperando que você vá e expulse os demônios que estão oprimindo-as. Waiting to come into relationship with Jesus. E esperando que elas venham a ter um relacionamento com Jesus. They're everywhere. Elas estão por toda parte. Open your eyes. Abre seus olhos. If you pray this prayer, Se você fizer esta oração, Jesus sent me someone to talk to.
Jesus, send me someone to talk to. Jesus, me manda até uma pessoa com quem eu possa falar. Send me someone to pray for. E me mande até uma pessoa por quem eu possa orar. Send me someone to be kind to. Me mande alguma pessoa para a qual eu possa ser gentil. Send me somebody that I can help get out of their addiction. Me leve até uma pessoa que eu possa ajudar a sair do vício. Send me somebody to express your love. Me mande até uma pessoa a quem eu possa expressar o seu amor. He'll answer that prayer. Ele não vai responder essa oração. Wow. Thank you. Wow. We're in the job of taking the planet back. Nós estamos no negócio de tomar de volta o planeta. Amém. Two things that God required in Genesis chapter 1. Duas coisas que Deus requer lá em Gênesis capítulo 1. The call on your life, the destiny on your life O destino na sua vida is to have children. é ter filhos. The Brazilians got that figured out. Os brasileiros entenderam isso bem direitinho. Not to mention several other countries. Para não mencionar outros países. Brazilians are particularly good. Mas o Brasil é particularmente bom nisso. Look. Olha aí. Everywhere. The second thing that he wanted us to do, E a segunda coisa que ele quer que nós façamos, Genesis 1:28, Gênesis 1:28, is to take back the earth. é que nós tomemos a terra de volta. God wants his creation back. Deus quer a criação dele de volta. He wants all of us to become worshipers of him. Ele quer que todos nós nos tornemos adoradores dele. And he's empowering you E ele dá poder a você so that you can call people out para que você possa ir chamar as pessoas into relationship with him para a vir ter um relacionamento com ele, so they can do what we did tonight worshiping. para que eles possam fazer o que nós fizemos aqui hoje à noite, adorando ao Senhor. This is a great deal. Isso é um grande negócio. This is a great deal. Não é um grande negócio? Amen? Amém? We're not selling Herbalife. Nós não estamos vendendo Herbalife. We're giving away eternal life. Nós estamos dando vida eterna. In 2 Corinthians Em 2 Coríntios, chapter 5, capítulo 5, it talks about us being ambassadors of reconciliation. fala que nós somos embaixadores da reconciliação. In fact, he has commissioned us De fato, ele nos comissionou to reconcile people to God para reconciliar as pessoas com Deus through his son. através do Filho dele. Amen. Amém? You get it? Do you understand? Vocês entenderam? Amém. God is so good. Deus é tão bom. God is so good. Deus é tão bom. God's going to heal a bunch of people tonight. Deus vai curar um monte de gente aqui hoje à noite. He's going to empower a bunch of people tonight. E Ele vai dar poderes a muitas pessoas aqui hoje à noite. Some of you people tonight will be changed for the rest of your lives at this time tonight. Alguns de vocês aqui hoje à noite serão mudados para sempre. I don't know who yet, Eu ainda não sei quem é, but many of you. mas muitos de vocês. Don't you want to be changed? Vocês não gostariam de ser completamente mudados? You got to understand who you are. Deus entende quem nós somos. You got to understand who you are. Nós precisamos entender quem nós somos. Me, Eu I had no idea who I was.
não tinha a menor ideia de quem eu era. I was raised in the church. Eu fui criado numa igreja. I was a Quaker. Eu era um Quaker. No, I was a Quaker. Não, eu era um Quaker. They don't quake anymore. Eles não tremem mais. But I was raised in the church. Eu fui criado na igreja. And I could never figure out why anybody would want to go. I could never understand why anybody wanted to go to church. E eu nunca conseguia entender por que eu tinha que ir para a igreja. And they told me about Jesus. E eles me falaram de Jesus. I liked Jesus a lot. E eu gostei muito I wasn't de Jesus. that excited about church. Mas eu não gostava muito era da igreja. I probably went forward to get saved. Eu provavelmente mais lá na frente fui para ser salvo. At least 50 times. Pelo menos umas 20 vezes. I just wanted to make sure. Eu apenas queria ter certeza. I understood the alternatives. Porque eu entendi quais eram as outras alternativas. And heaven sounded a whole lot better than hell. E o céu me parecia bem melhor do que o inferno. So every time there was an altar call, Então toda vez que havia um apelo, eu ia lá. I know none of you have ever done that. E eu sei que nenhum de vocês nunca fez isso. So I grew up in the church, Então eu cresci na igreja. met my wife in church, Encontrei minha esposa na igreja. we got married, Nós nos casamos. we lived in a beautiful little apartment. Nós fomos morar em um lindo pequeno apartamento. I had a clear understanding E eu tenho um entendimento bem claro of the first part of Genesis 28, da primeira parte de Gênesis 28. and I managed to get my wife pregnant. E logo minha esposa estava grávida. That part I had down. Naquela parte ali eu tinha entendido. I was a quick learner, Eu aprendi aquilo bem rápido. and practice makes perfect. Well, I lost my job. Eu perdi o meu emprego. Oh, Jesus, I'm so sorry. Oh, Jesus, eu sinto muito. Well, I lost my job, Eu perdi o meu emprego. and so I had to move out of my really nice apartment Aí eu tive que mudar daquele apartamentinho legal with my pregnant wife, com a minha esposa grávida. and I moved into the house with my mother-in-law and father-in-law. Aí eu mudei e fui morar com a minha sogra e o meu sogro. So we had to share a refrigerator. E aí a gente tinha que dividir, compartilhar a geladeira. And I had to put all my belongings in one tiny little room. E eu tinha que colocar todos os meus pertences numa sala bem pequenininha. I had to walk over to get in the bed. E eu tinha que andar assim para chegar até a cama. I was not happy. Eu não estava feliz. My wife wasn't sleeping. Minha esposa não estava dormindo. My wife had all these stomach problems. Minha esposa tinha problemas na barriga. My wife had massive headaches. Minha esposa tinha dor de cabeças homéricas. And I didn't have a job. E eu não tinha um emprego. So I go out and look for a job every day. Então, todos os dias eu saía para procurar um And trabalho. I couldn't find one. Mas eu não pude achar nenhum. Anybody ever been out of work when you really need to work? Algum de vocês já esteve sem trabalho quando realmente precisava ter um? Not much fun. Não é muito engraçado. Your father-in-law is looking at you. Meu sogro olhava para mim assim. Get a job.
Get a job. Arruma um emprego, arruma um emprego. So my wife started going to a women's Bible study. E aí, nesse tempo, minha esposa começou a ir para um estudo bíblico para mulheres. And I didn't like the Bible study that much. Eu não gostava muito daquele estudo bíblico. There are a bunch of like 40-year-old plus women there. Porque lá era cheio de mulheres assim com mais de 40 anos. I was in my early 20s. E eu estava com 20 e poucos anos. And I thought the women were kind of weird. E eu achava aquelas mulheres um tanto estranhas. So I wasn't sure I wanted my wife to go. I wasn't sure I wanted her to go. Então eu não tinha muita certeza se eu queria que a minha esposa fosse. But she goes, Mas ela foi. and this woman's sharing in the Bible study. E aquelas mulheres compartilharam o estudo da Bíblia. Oh, she's talking about the Holy Spirit. E elas começaram a falar sobre o Espírito Santo. She's talking about the infilling of the Holy Spirit and how it's changed her life. E elas falavam de que como tinham sido cheias do Espírito Santo e a vida delas tinha mudado. And my wife heard that, E a minha esposa ouviu aquilo. and in her desperation, E no desespero dela, she got in her car after the Bible study was over. She got in her car, ela chegou no carro quando o estudo acabou. and she's driving home, E ela dirigiu para casa. and she says, Jesus, E ela disse, Jesus, I don't know what that woman has, but that's what I want. eu não sei o que aquela mulher tem, mas é aquilo que eu quero. And she got filled with the Holy Spirit. E ela foi cheia do Espírito Santo. Well, I was still out looking for a job. E eu continuava procurando por um emprego. I drove up in front of my in-laws' house. I drove up in a car, Eu dirigi um carro em frente à casa dos meus sogros. and my wife was meeting me in the driveway. E a minha esposa encontrou comigo na entrada da garagem. She was about 11 months pregnant. Ela estava com quase 11 meses de gravidez. She got her Bible in her hand, E ela tinha uma Bíblia na mão. tears streaming down her face, Lágrimas rolavam pelo rosto dela. and she says, Ui! E ela disse, querido, a coisa mais impressionante aconteceu comigo hoje. and then she went on to tell me what had happened to her. E aí ela foi me contar o que tinha acontecido com ela. Now I thought my wife had lost her mind. E o que eu achei foi que ela tinha perdido o juízo. She was acting very strange. Ela estava agindo de uma maneira muito esquisita. She was very happy, but tears were streaming down her face. Ela estava muito feliz, mas tinha lágrimas rolando pelo rosto dela. And I didn't know what to do. E eu não sabia o que fazer. So I watched her over the next few days. Então eu fiquei observando os próximos dias. And she started reading the Bible all night. E ela começou a ler a Bíblia toda noite. She'd lay awake all night and read Bible. E todas as noites ela deitava lendo a Bíblia. She'd wake me up. E ela me acordava. Oh, Blaine, this verse. Oh, Blaine, é pra nós. It's really speaking to my heart. Está falando pro meu coração. My wife underlined so many words. Every verse spoke to her. Todos os versículos eram para ela. She didn't need a highlighter. Ela não precisava de um marcador de texto. She needed a paintbrush. A paintbrush. Like, Ela precisava era de um pincel. so anyway, I watched my wife have her nervous breakdown. Então, enquanto eu observava aquela grande mudança que aconteceu com a minha mulher, And my wife didn't speak in tongues. minha esposa não falava em línguas. She didn't know anything about tongues. Ela não sabia nada de línguas estranhas. And she used to get so excited Mas ela ficava tão animada
nada. We were still living with my in-laws. E a gente continuava lá morando com meus sogros. And she used to quietly walk over and get in her bedroom. E ela andava de uma maneira bem calma pelo quarto. And she'd do this. E ela fazia isso. My wife's migraine headaches all left. As dores de cabeça da minha mulher foram embora. Her insomnia left. A insônia dela também foi embora. Her stomach problems left. Os problemas na barriga também foram embora. And she was in love. E ela estava apaixonada. And she'd go and meet with these women from the Bible study. E ela queria que eu fosse com até essas senhoras do estudo bíblico. And she'd come back every week. Mas ela ia e voltava toda semana. She'd tell me all about what happened. E ela me contava tudo o que acontecia lá. She read me verses out of the Bible. E aí ela ia e lia os versículos da Bíblia para mim. She kept telling me God was speaking to her out of the Bible. E ela dizia que Deus estava falando com ela através da Bíblia. So one night I just stopped her. Então à noite eu fiz ela parar If God is speaking to you so much, e disse: se Deus está falando tanto com você, maybe you've got a verse for me. talvez você consiga aí um versículo para mim. And she said, I do, as a matter of fact. E ela disse: realmente eu tenho um versículo. I said, well, what is it? E eu perguntei: qual é ele? Jesus wept. Jesus chorou. I'm not sure what that meant, Eu não estou certo do que isso significa, but I knew it probably wasn't good. mas eu achei que aquilo provavelmente não era bom. So we're still starving to death. We're Então, still starving because I don't have a job. então nós continuávamos naquela situação, passando dificuldades porque eu não tinha emprego. And I was a lot leaner E eu estava um pouco mais magro and a lot meaner. Meaner. e eu estava um pouco sem jeito. So I got home from, I finally got a job, and I got home from work one night, Então eu consegui um emprego em que eu tinha que trabalhar à noite. and my wife says, the pastor has invited us to his house for a leadership meeting. Aí ela me disse: o pastor está nos convidando para ir até a casa dele para um encontro de líderes. And I said to her, E eu disse para ela: a leadership meeting? um encontro de liderança? Why are they calling us? Por que eles estão me chamando? She said, I don't know, Ela disse: eu não sei. but they're going to be barbecuing steaks. Mas ele disse que vai ter muito churrasco lá. And I said, hallelujah. Aí eu disse: aleluia, pode contar comigo. Now, I'm not sure, but I think I may have heard the audible voice of God at that moment. Eu não tenho muita certeza, mas acho que naquele momento eu escutei a voz de Deus. So anyway, we drive over to his house, De qualquer maneira, enquanto a gente se dirigia para a casa dele, and I go outside to help him barbecue steaks, e eu fui lá ajudar com os espetos do churrasco, and I'm kind of drooling. e eu comecei a babar. So I got a steak off the barbecue. Então eu tirei uma carne do churrasco, I got my wife a steak. dei para minha esposa. We ate the steak really fast. Nós comemos aquele churrasco bem rápido. I went back out and got another steak. Aí eu fui lá e peguei um outro espeto, I got her another steak. dei para ela outro espeto. And a little while later, I saw her wrapping up 2 steaks. E um pouco tempo depois, eu vi que eram 2 espetos. And putting them in her purse. E botei dentro da bolsa dela. Now, for me, Agora, para mim, it didn't matter how the rest of the night went. não tinha importância o que ia acontecer
noite. God had answered my prayers. Deus tinha respondido a minha oração. So we went into the living room. Então nós fomos até a sala de estar. There were about 30 of us there. Havia aproximadamente 30 pessoas lá. And there was about 15 women from the Bible study. E havia aproximadamente 15 mulheres do estudo bíblico. And I was sitting way in the back. E eu fiquei sentadinho lá atrás. And I was trying to go to sleep. E eu estava lá tentando cochilar. And so we're playing worship. My pastor's playing worship music. Meu pastor toca música de adoração. And all of a sudden he stands up. E aí as pessoas se levantaram. He says, "There's somebody here tonight that has a bad left shoulder." Aí ele disse, tem uma pessoa aqui hoje à noite que tem um problema muito ruim no ombro esquerdo. One of the ladies from the Bible study jumped up. Uma das senhoras do estudo bíblico se levantou. Sou eu. And they laid hands on her and prayed for her. She got healed. E ele pôs as mãos sobre ela, orou e ela foi curada. And then the pastor said, E aí o pastor disse, "There's somebody here that has a bad left knee." tem alguém aqui que tem um joelho esquerdo com problema. Another lady from the Bible study gets up. E outra senhora do estudo bíblico se levantou. Sou eu. They lay hands on her and they prayed for her. Eles puseram as mãos no joelho e oraram. Yeah, it's better. Está melhor. And he did that about 3 or 4 more times. E ele fez isso mais umas 3 ou 4 vezes. And all of a sudden, E de repente, I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. if he could know that about people, Se ele pode saber disso a respeito das pessoas, he could know the sin in my heart. ele pode ver o pecado do meu coração. And I felt myself scoot down in my chair. E eu comecei a descer da cadeira. God, oh God, oh God. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. And then he said, E aí ele disse, I think there's some people here tonight eu acho que tem pessoas aqui hoje à noite that might need prayer. que precisam de oração. Everybody in that room really needed prayer. Todo mundo naquela sala realmente precisava de oração. They used to call our church the Church of the Walking Wounded. That's what they used to call it. Eles costumavam chamar aquela igreja a igreja dos que andam doentes, feridos. But you know those moments in time, Mas havia aqueles momentos my heart's beating really hard, em que meu coração começou a bater muito rápido. and all of a sudden I felt myself, like come out of my chair. E de repente eu senti meu corpo se levantando da cadeira. And I'm walking across the room. E eu atravessei a sala. And I'm standing in front of my pastor. E fiquei na frente do pastor. And then I just start confessing all this sin. E aí eu comecei a confessar todos os meus pecados. And my pastor's looking at me. E meu pastor olhou para mim. He says, "Great." E ele disse, legal, And I said, "Great?" legal. He goes, "Yeah, we're going to pray for you, and it's going to be okay." Nós vamos orar por você e vai ficar tudo bem. So he takes me over in the middle of the room, all the people looking at me. E aí ele me pegou e me botou lá no meio da sala. Todo mundo ficou à minha volta. He lays hands on me, E colocaram as mãos sobre mim. and he starts to pray, E eles começaram a orar. and he goes, "Ooh." E aí eles... We have some serious bondage here. Nós temos um sério problema de escravidão aqui. I had no idea what he's talking about. E eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Bondage, I'd never been tied up or anything, Amarrado, eu nunca tive amarrado por nada. But he calls the ladies from the Bible study out to pray for me. Mas aí ele chamou as senhoras do estudo bíblico para vir orar comigo. And they start laying hands on me and speak. I'd never heard tongues. E elas começaram a pôr as mãos
start praying for me. E elas começaram a orar por mim. The next thing I know is I'm laying face down on the floor. A próxima coisa de que eu me lembro foi de cair de cara no chão. And I open my eyes, E quando eu abri meus olhos, and I'm thinking, I don't remember the rug being there. eu não me lembro quem foi que me botou deitado lá no chão. And then this other woman from the Bible study E aí uma outra mulher do estudo bíblico comes over and cups her hands around my ear. veio até mim, cobriu os lábios em volta na minha orelha, And she says, e ela disse, what's this guy's name? como é o nome desse cara? Oh, Becky's husband. Oh, é o marido da Becky. Yes. The Lord has a word for you. O Senhor tem uma palavra para você. Here's the word. Aqui está a palavra. You're going to weep, Você vai chorar, weep, e chorar, and weep, e chorar, and weep, e chorar, and weep, e chorar, and weep. e chorar. And the more you weep, E quanto mais você chorar, the more we multiply back your joy. mais a alegria vai ser multiplicada de volta para você. And I said, E eu they don't disse, know who I am. eles não sabem quem eu sou. I'm not a person who's subject to emotion. E eu não sou uma pessoa que cede fácil às emoções. I don't cry. Eu não choro. I haven't cried in years. Eu não tenho chorado em anos. But all of a sudden, Mas, de repente, I could feel this thing coming up in my belly. eu comecei a sentir aquela coisa vindo da minha barriga. But I didn't cry. Mas eu não chorei. I started howling like a dog. Eu comecei a gritar feito um cachorro. And everybody left the room E todo mundo saiu da sala to go have dessert. para comer sobremesa. They left me all alone on the floor. E eles me deixaram lá sozinho no chão. Finally, some of the brothers Finalmente, alguns dos irmãos picked me up and put me in a chair, me levantaram do chão e me colocaram na cadeira. a reclining chair. E eu reclinei na cadeira. And I kept yelling, E eu continuei gritando. I did that for another hour and a half. E eu fiz isso por mais 1h30. Then they took me up and put me in a car. E aí eles me levaram até o carro. And they laid me in the seat because I couldn't drive. E eles me deitaram no banco de trás porque eu não podia dirigir. And my wife drove me home. E a minha esposa que me levou o carro comigo para casa. So I got home Então, quando eu cheguei em casa, and I couldn't walk. eu não podia andar. So I had to crawl Então, eu tive que me arrastar up to my in-laws' house. até dentro da casa dos meus sogros. And I crawled across the living room floor. E eu saí engateando através da sala de estar. And I crawled into my bedroom. E eu engateei até o meu quarto. And I buried my face in a pillow. E eu afundei o meu rosto num travesseiro e continuei. I cried all night long. Eu chorei toda a noite. And then I got up the next morning E quando eu acordei na manhã seguinte, and I had to mow the lawn. I had to mow the lawn. eu tinha que cortar a grama. E eu fui cortar a grama. You're waiting for me.
Saturday. Então eu chorei todo um sábado. I got up Sunday morning, Quando eu acordei no domingo de manhã, got all showered and cleaned up, tomei um banho, went me arrumei down to set up church. e fui para a igreja. I was fine. Eu estava bem. Then they started the worship service, E aí começou o louvor. and I fell down on the front row. Aí eu caí lá da primeira fila. Then I went home on Sunday. E eu fui para casa naquele domingo. But what do you do when you got to go to work on Monday? Mas o que é que você faz quando você tem trabalho na segunda-feira? I got to work, Então me levantei, fui para o trabalho, got all clothes, todo composto, worked till 10 o'clock, trabalhei até as 10 horas, took my 10 o'clock break, tirei meu intervalo das 10, cried in the bathroom, chorei lá no banheiro, went back to work till noon, voltei para o trabalho e trabalhei até meia-noite. went out to my car, cried in my car, E aí fui pro meu carro e chorei lá no meu carro. came back to work and cried till 3 o'clock, Voltei pro trabalho e chorei até as 3. went to the bathroom, cried in the bathroom, Fui pro banheiro e chorei lá no banheiro. got my car and drove home at 5 o'clock, Fui pro meu carro e voltei para casa às 5 da manhã. and I did that for 6 months. E eu fiz isso por 6 meses. And I wasn't looking for God. E eu não estava à procura de Deus. He just got me. Ele me pegou de jeito. And my wife and I E minha esposa e eu started having this amazing love affair começamos a ter esse incrível relacionamento de amor with Jesus. com Jesus. My wife and I were not very functional for a couple of years. Minha esposa e eu não fomos muito funcionais por alguns anos. In fact, we had a baptism at the church one day, De fato, um dia havia batismo na igreja and my wife and I came home from the baptism, e quando a minha esposa chegou em casa vinda do batismo, and we walked in the door, nós entramos pela porta. and my mother-in-law looked at me. A minha sogra olhou para mim She says, "Where's the baby?" e ela perguntou: cadê o neném? Do you have the baby? Vocês não trouxeram o neném? I don't have the baby. Eu não trouxe o neném. We left the baby at church. Nós deixamos o bebê na igreja. What an amazing time. Que tempos incríveis. God was just on us. Deus estava sobre nós. He was all we could think about night and day. E era tudo o que nós podíamos pensar dia e noite. And so we were going through all this discovery process, E nós fomos através de todo esse processo de descobrimento. trying to find out everything we could find out about God. Tudo que nós queríamos era descobrir a respeito de Deus. Then we realized that God wanted to heal the sick. E aí nós descobrimos que Deus queria curar os enfermos. So we started praying for people. Então nós começamos a orar pelas We didn't see pessoas. anybody get healed. A gente não via todo mundo ser curado. And we prayed for more people. Nós oramos por mais pessoas. We didn't see anybody get healed. E nós não víamos ninguém ser curado. Then my wife and I decided we were going to just pray for people until God started healing. E aí eu e minha esposa decidimos que nós iríamos continuar orando pelas pessoas até que Deus começasse a curá-las. And finally He did. E finalmente Ele começou. We started to see people get healed of headaches Nós começamos a ver as pessoas serem curadas de dor de cabeça. after we prayed for them Depois de nós orarmos por ela, and they took aspirin. elas tomavam aspirina. But we knew that God wanted to use us for His kingdom work. Mas nós sabíamos que Deus queria nos usar para o trabalho do seu reino. So we pressed in even more. Então nós persistimos um pouco mais. And I can remember being at work one day
E eu me lembro que um dia eu estava no trabalho and making a declaration, declaring to God. e lá no trabalho eu estava fazendo uma declaração de amor a Deus. I promise whoever you send me that's sick, I'll pray for. Eu te prometo que para quem tu mandar eu orar, que esteja enfermo, eu vou orar. So I'm driving home from work, Então, enquanto eu dirigia para casa de volta do and trabalho, I see this really terrible traffic accident, eu vi um acidente de carro realmente terrível. and this young girl comes flying out of the car and lands on her head. Essa garota, ela saiu voando de dentro do carro e aterrissou de cabeça no chão. I thought to myself, Eu pensei comigo mesmo, I wish there was a Christian here for her. eu gostaria que Jesus estivesse aqui para orar por ela. So I went over, Então eu I was the parei, first one on the scene, fui a primeira pessoa a chegar lá na cena do acidente I started to pray for her, e eu comecei a orar por ela. the paramedics showed up, Os paramédicos chegaram and I really had no faith at all. e eu estava lá sem nenhuma fé. I just make this declaration to God, Eu acabara de fazer essa declaração para Deus and I felt like such a failure. e eu me senti um completo fracasso. So I feel like that sometimes. Você já se sentiu assim algumas vezes? All of a sudden this car drives up. O motorista saiu Yeah, and this woman gets out of the car, e uma mulher também saiu de dentro do carro and she's having an argument with the paramedics. e ela começou a ter uma pequena discussão com os paramédicos. And finally I hear the mother say, E finalmente eu escutei a mãe dizendo: I don't care what you say, eu não me importo com o que você está I dizendo, want you to take my daughter home. eu quero que você leve minha filha para casa. The paramedic says, she's going to die if you take her home. E o paramédico respondeu: ela vai morrer se nós a levarmos para sua casa. So they loaded her up in the ambulance Então eles abriram a ambulância and took her home. e a levar e colocaram a menina e levaram para casa. I felt like such a failure. Eu me senti um completo fracasso. I just made this vow to God I would pray for the sick. Eu tinha acabado de fazer esse voto para o Senhor de que iria orar pelos enfermos. First time I couldn't even do it. E a primeira vez que me apareceu a oportunidade, eu pude fazer. So I went home and I told my wife, Então eu fui para casa e contei para minha esposa I cried for a while. e eu chorei um pouco. And she said, let's go to her house. We'll just go pray out in front of their house. E aí a minha esposa disse: vamos até a casa dela e vamos ficar lá na frente da casa e orar. So we did. E aí foi o que nós fizemos. Went over at 8 o'clock. Quando isso era mais ou menos 8 horas, Went home. fomos para casa. I thought, oh man, I'm such a loser. Aí pensei: eu sou um perdedor. Couldn't even do it the first time. Não pude fazer da primeira vez que apareceu a oportunidade. About 3 weeks later, Mas 3 semanas depois, I got a phone call from the church. eu recebi um telefonema da igreja. They said all the pastors are busy. Could you go pray for this dying man in the hospital? E eles me disseram: os pastores estão muito ocupados e tem um homem morrendo no hospital. Você pode ir até lá e orar por ele? And I was really angry. E eu fiquei muito zangada. I said, well, why don't they send a pastor? That's the pastor's job to go pray for the sick, not mine. Por que não pegam e mandam um pastor? Isso não é meu trabalho. My wife said, well, honey, E a minha esposa disse: bem querido, I think you ought to go over and pray for the man. eu acho que é você mesmo que tem que ir lá e orar pelo homem. So I got in my car, Então eu entrei no meu carro, drove to the hospital. dirigi até o hospital. I was really mad. Eu estava bem zangado. I get to the hospital, I realize I don't know the man's name or what room he's in. Quando eu cheguei ao hospital foi que eu percebi que eu não sabia qual era o nome do homem nem que quarto ele estava. I'm going, hallelujah. Aí eu disse: aleluia. About that time, the elevator door opens. Naquele momento a porta do elevador se abriu. This woman steps out. Uma mulher sai She goes, Blaine, e ela diz: Blaine, I've been waiting for you. eu estava esperando por você.
So she gets me in the elevator. Então ela me fez entrar no elevador I get into this hospital room, e nós fomos até essa sala do hospital. and the sister of her brother was the one who was dying. A irmã do garoto que estava morrendo, She said, I don't think he's not supposed to live through the night, but we're glad that you're here to pray for him. eu acho que ele não vai amanhecer vivo, mas nós estamos contentes que você esteja aqui para orar por ele. So I thought to myself, Então eu pensei comigo mesmo, well, I don't think God's going to heal this guy, so I'm going to at least lead him to the Lord. I'm going to lead him to Jesus. aí eu pensei, eu vou levar essa pessoa a aceitar Jesus. So I go in and talk to the guy, Então eu fui lá e falei com o cara, and I lead him to the Lord. e eu o levei ao Senhor, And then, full of faith, e aí, cheio de fé, I said, I don't think God wants to heal you, but I'm going to pray for you anyway. eu disse para ele, eu não acho que Deus queira lhe curar, mas eu vou orar por você assim mesmo. So I reached my hands out, Então eu estendi a minha mão, and I touched the man, toquei naquele and he homem, said, can I turn the light up? It's really bothering my eyes. I wanted to turn the lights up. The room was real dark. e ele queria que acendesse as luzes, porque o quarto estava muito no escuro. When I laid hands on the man, Quando eu pus as mãos sobre ele, all of a sudden my hands started to shake, de repente a minha mão começou a tremer, and the man in the bed started to shake. e o homem na cama começou a se tremer. And all of a sudden it stopped. De repente tudo parou, And I stepped away from the bed, eu me afastei da cama, and he threw back the blankets, ele jogou fora o cobertor, and he sat up in bed, ele se sentou na cama, he drank a glass of water, ele bebeu um copo de água, and he said, I feel great. e ele disse, eu me sinto ótimo. And I said, Eu disse, didn't you know that God's healing today? eu não sabia que Deus ia curar hoje. So I'm feeling pretty triumphant now. Bem, então eu saí de lá me sentindo God chose triunfante. really well. God chose really well. Deus se mostrou muito bem. I'm his faithful servant. Eu sou o servo dele. And so I'm walking out thinking, wow, that was pretty cool. E aí eu saí toda animada, isso foi muito legal. And the lady across the hall says, hey, E uma senhora do outro lado do corredor dizia, ei, how's Bill doing? como é que o Bill está? And I walk in her room, E eu entrei na sala and I said, I think God healed him. e disse, eu acho que Deus o curou. She said, God? E ela disse, Deus? And she had this plastic tube coming out of her stomach, sucking blood up into this jar. E ela tinha um tubo de plástico saindo da barriga dela e indo para um vidro, drenando o tempo todo. And she said, well, do you think God can heal that? E aí ela disse, você acha que Deus pode curar isso? I said, oh, I don't know, that looks hard. Aí eu disse, não sei, acho isso aí tão complicado. And then she grabbed my hand, E aí ela agarrou a minha mão. and she stuck it underneath her hospital gown, E aí ela colocou lá do lado na roupa do hospital. and she put it right on that tube, and that, oh. E ela colocou minha mão lá em cima daquele negócio, daquele tubo. And I prayed for her, E eu orei. and all the bleeding stopped. E imediatamente todo o sangramento parou. And I looked at her, Eu olhei para ela, and her mother looked at her, a mãe dela olhou para ela and the girl looked at me, e a moça olhou para mim. and I said, didn't you know that God's healing today? Eu não sabia que Deus ia curar hoje. So I got out of that room, I was feeling really anointed. E aí eu saí daquela sala me sentindo muito ungido. And I was looking for straight people in the halls, so Eu estava no ponto de sair
I'm on my way to my car, and all of a sudden I feel this woman tap me on the shoulder, Eu estava indo para o meu carro quando eu senti uma mulher batendo a mão aqui no meu ombro. and it's the girl's mom. E era a mãe da garota. She said, "How did you do that?" Ela perguntou como foi que você fez aquilo. I said, "God's healing today." Eu disse, Deus está curando hoje. And I sat down with her over the next half an hour. E eu sentei com ela por mais meia hora, I prayed with her. orei com ela, She received Jesus. ela aceitou Jesus. Amém? So I get home, Então, cheguei em casa and my wife said, "How'd it go?" e a minha esposa perguntou como é que foi. I said, "It went really good." I told her the stories. Eu disse, foi muito bem, contei as histórias para ela. She said, "See, I told you, you need to go." E ela disse, tá bem que eu te disse que você devia ir. Anyway, a couple days later, De alguma maneira, dias depois, I'm thinking, "Hey, that girl that was in the car accident." eu ouvi dizer, aquela garota que estava no acidente de carro, It's been about 3 or 4 weeks since the accident. tinha se passado 3 a 4 semanas daquele I acidente. figured she's either dead. I figured she was probably Eu dead. pensava que ela devia estar morta já. But that was enough time for the family to grieve. E eu estava dando tempo para a família ter o luto por ela, But I wanted to find out what happened to her. mas eu queria saber o que tinha acontecido. So I go over to her house, Então eu fui até a casa dela, I knock on the door, bati na porta and the girl who was in the accident answers the door. e a garota que estava no acidente foi quem veio abrir a porta para mim. I said, Eu disse, "I was the guy at the accident scene. eu era aquele cara lá no local do acidente. What happened?" O que aconteceu? She goes, "Well, it was really weird. Ela disse, bem, foi muito estranho. They brought me home, Eles me trouxeram para casa and my parents put me on a mattress in the dining room. e meus pais me colocaram num colchão na sala de jantar, Because they thought I was going to die. porque eles pensavam que eu ia morrer. But at 8 o'clock that night, Mas às 8 horas naquele dia, I sat up on the mattress. eu me sentei no colchão I got up and I was perfectly healed. e quando eu me levantei, eu estava perfeitamente curada. She says the really amazing thing E ela disse, a coisa mais incrível mesmo is I got healed of my leukemia. é que eu também fui curada da leucemia. Here I am, a man of no faith, Então aqui estou eu, homem sem nenhuma fé, no gifting, nenhum dom, no desire to know God, nenhum desejo de conhecer a Deus. and God went out and grabbed me. E Deus foi lá e me puxou. Amen. Amém?